Galera, presta atenção no absurdo dessa reportagem que acabou de aparecer para mim no Instagram. Maioria dos cristãos admite consumir pornografia, e aqui vem o pior, e muitos se dizem confortáveis com o hábito. Cara, eu não entendo aonde que a gente tá com a cabeça. Deixa eu trazer algumas coisas aqui para você rapidamente. Através de um estudo do Barna Group de pesquisa, foi revelado que 75% dos homens cristãos e 40% das mulheres cristãs relatam que estão assistindo pornografia, pelo menos ocasionalmente. Embora os cristãos praticantes ainda não consumam pornografia com menos frequência do que os não cristãos, a disparidade entre os dois grupos é agora de apenas 14 pontos percentuais. Cara, o que está acontecendo? Sabe, aproximadamente 54% dos cristãos afirmaram consumir pornografia em comparação com 68% dos não cristãos. Aproximadamente 62% dos entrevistados no estudo se mostraram confortáveis com seu nível de consumo de pornografia. Outros 16% manifestaram algumas preocupações, mas consideraram aceitáveis os níveis moderados de consumo. Tá de brincadeira. Sabe, embora desejassem reduzir a frequência. A pesquisa também revelou que apenas 14% das pessoas desejavam abandonar o hábito completamente. Entre a geração Z, formada por indivíduos nascidos entre 99 e 2015, a maioria se sentiu menos à vontade em relação ao uso da pornografia. Entre os cristãos praticantes que consomem a pornografia, 49% relataram estar confortáveis com o seu nível de uso, em comparação com 73% dos não crentes. No entanto, 21% dos cristãos expressaram o desejo de se abster totalmente. Quando perguntado quem está ajudando você com a sua luta contra a pornografia, impressionantes 82% dos cristãos dizem ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu talvez aqui sacudir você um pouquinho. Vamos voltar para a palavra de Deus. Olha o que a palavra está dizendo em Tiago capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8. Portanto, submetam-se a Deus. A gente poderia parar o texto só aqui e dizer que se nós nos submetemos a Deus, nós nos submetemos em primeiro lugar à sua soberania. Se nós nos submetemos à soberania de Deus, nós submetemos à sua palavra. Se nós nos submetemos à palavra de Deus, nós nos submetemos ao princípio da palavra de Deus que nos traz vida. Ou seja, tudo aquilo que a palavra declara contra o pecado deve ser para nós um norte, deve ser para nós um estabelecimento a ser seguido. Agora, continua o texto. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Quem tem a mente dividida, purifiquem o coração. Eu estou trazendo para você aqui um alerta. O alerta de que nós precisamos começar a tratar pecado como pecado. O salário do pecado é a morte. E às vezes a gente está falando assim, mas isso aqui não é a morte física. Você deveria estar muito preocupado com a morte espiritual. A morte espiritual é muito preocupante, é pior do que a morte física. Nós precisamos começar a despertar como povo de Deus. Deixa eu lembrar para você o que o apóstolo Paulo está falando no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha só a palavra. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Faz um pause aqui. Vivo, santo. Só a palavra santo significa santidade. Santidade significa ser separado. Não é perfeito, é ser separado. Separado da conduta deste mundo. Separado de uma conduta pecaminosa. Continua aqui. Este é o culto racional de vocês. Está advertindo aqui o apóstolo Paulo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Presta atenção. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação de mentalidade não diz respeito apenas à renovação de pensamento. Mentalidade é o teu software, é o software humano. A partir de uma cadeia, de uma transmissão de informação, existe uma execução da ação. O princípio da palavra vem e transforma aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho como dogma, doutrina, aquilo que eu creio. E a partir daí, essa crença precisa renovar as minhas atitudes. Não dá para nós queremos viver como o mundo. Como assim que nós temos cristãos que estão na pornografia, que já não lutam contra ela e que estão confortáveis? Outros ainda que tratam a pornografia como se não fosse pecado. Aonde nós vamos parar?
Devemos colocar as nossas raízes na palavra de Deus. Devemos ser lavados e transformados pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas é um processo. Tudo bem, mas o fato de ser processo não significa que não tem que ter batalha. O fato de ser processo não significa que não tem que ter resistência. De novo, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. O fato de ser um processo não significa que temos que ser coniventes ao pecado. O salário do pecado é a morte. Sejam santos, pois eu sou santo. Eu quero trazer isso para você. Compartilha com alguém que precisa assistir isso aqui. Deus te abençoe.